Este é um debate realizado no site Educação e Participação, dentro das ações do Guia de Educação Integral. Já realizamos alguns debates, este é o segundo deste ano. O primeiro foi sobre gestão democrática e hoje estamos enfocando a questão da valorização profissional dos educadores na educação integral. O guia ele tem como objetivo estabelecer um diálogo com os nossos cadastrados, participantes, e a produção do guia ele responde às questões, às dúvidas, às propostas de debates feitas por vocês, nossos participantes, que fazem parte da comunidade. Agradecemos a participação de todos. E para esse debate hoje, nós temos duas convidadas, a Adriana Esperandio, que é secretária de Educação de Vitória, Espírito Santo, e a professora Verônica Branco, da Universidade Federal do Paraná, que já é nossa colaboradora há algum tempo, autora de um dos capítulos da publicação Percursos em Educação Integral. Bom dia, Alessandra. Bom dia, Verônica. É um prazer estar aqui para compartilhar um pouco da experiência na implementação da política pública de educação integral no município de Vitória. Acho importante destacar que a nossa apresentação aqui vai estar associada às atividades, né, que o Poder Executivo Municipal tem feito no sentido da gente avançar com uma política pública de educação integral no sistema municipal do município de Vitória. Nossa rede de ensino é uma rede, primeiro que a nossa cidade é uma capital pequena, de 350 mil habitantes, e a nossa rede educacional é uma rede de 53 mil estudantes, com 103 equipamentos escolares, escolas nossas em funcionamento. Nós temos trabalhado intensamente para a gente poder caminhar na perspectiva de consolidar cada vez mais uma política pública de educação integral, movimento esse que fizemos desde o primeiro momento, quando nós assumimos a gestão no município de Vitória, quando nós encontramos um programa importante que foi extremamente inspirador e que serviu para nós como ponto de partida para o desenvolvimento da política pública, que eu acho que eu destacaria como o primeiro avanço do nosso trabalho, né? De programa municipal, nós estamos avançando para o desenvolvimento de uma política pública que contempla 3 modalidades a educação integral. Nós trabalhamos com uma modalidade que está associada à ocupação dos espaços da cidade, onde os estudantes das escolas públicas, né, por meio do programa que a gente tem, que é a educação ampliada, eles se inscrevem nos diferentes serviços oferecidos pelas demais secretarias que integram a área social, pela Secretaria de Esporte, as atividades desenvolvidas pela Secretaria de Cultura, as atividades desenvolvidas pela Secretaria de Assistência e os estudantes do sistema educacional com a tutela, né, e o apoio do Poder Executivo Municipal, por meio das suas secretarias e dos serviços oferecidos, eles aí desenvolvem esse conjunto de atividades que estão associadas às diferentes secretarias, trazendo certamente uma ocupação maior dos espaços da cidade por parte das crianças, dos jovens e dos adolescentes da cidade. Então, essa é uma modalidade que ela acontece em parceria, em articulação e integração com todas as secretarias. A segunda modalidade é o aluno em tempo integral. O que é essa modalidade? É um pequeno grupo de estudantes de uma mesa da unidade escolar que é contemplado com atendimento em tempo integral. Esse grupo de estudantes ele é selecionado, a família, no início do ano, ela apresenta e solicita o atendimento em tempo integral. E nós, num processo que envolve uma avaliação e uma análise coordenada pelo Conselho de Escola de cada unidade escolar, com o apoio da Secretaria de Assistência e da Secretaria de Saúde, analisa,
né, o perfil e o histórico desses estudantes, especialmente aqueles que estão numa situação maior de vulnerabilidade, risco social e contemplados com programa de renda. Esses estudantes, então, eles são contemplados no atendimento em tempo integral. Acho que é preciso registrar que a gente tem uma demanda que é muito maior, obviamente, do que a nossa capacidade de atendimento de alguns estudantes em tempo integral, que é o que caracteriza a nossa segunda modalidade. Mas devo destacar que esta modalidade tem uma vertente que é eminentemente curricular, né? Por ela ser desenvolvida e por ela ser coordenada a partir da instituição escola, ela contempla no seu processo de atendimento a esse grupo de estudantes elementos que estão associados ao currículo escolar, portanto, ao percurso formativo dos nossos estudantes, com ênfase, certamente, no processo ensino-aprendizagem, que nós diríamos que é um grande desafio, né, que nós temos na escola pública brasileira. Em Vitória, não diferente disso, a gente tem um desafio imenso com relação ao avanço da aprendizagem dos nossos estudantes. E uma terceira modalidade, que é a escola em tempo integral. A escola em tempo integral, ela é para onde nós imaginamos que vai caminhar a educação brasileira e a escola pública de Vitória. Nós temos uma atividade que começou este ano, em fevereiro deste ano, com 3 unidades escolares. Nessa escola, todos os estudantes estão em tempo integral e todos os profissionais também atuam em tempo integral para ter sentido, né, todo o processo e o percurso formativo dos nossos estudantes. É uma escola em que os nossos professores têm uma jornada de 44 horas, atuam lá exclusivamente nessas unidades escolares, com tempo, sem dúvida nenhuma, importantíssimo para o processo formativo, porque ela tem um novo redesenho do currículo da escola. Né? É um desenho que rompe com essa ideia de turno e contraturno, de atividade curricular e extracurricular, porque ela trabalha no processo de que o tempo de permanência desse estudante na escola, conduzido pelo profissional da educação, ele permite uma apropriação maior dos conhecimentos escolares e da formação cidadã, como é nosso compromisso, certamente. Essa escola tem um currículo diferenciado, porque ela contempla, além do que é obrigatório na Base Nacional Comum, ela também contempla algumas disciplinas que estão associadas ao conceito fundante do processo de formação desses estudantes, que é a elaboração do projeto de vida para os nossos alunos, que é o desenvolvimento de uma ação voltada para o protagonismo jovem, né, para potencializar essa capacidade de construção, de inovação, de condução, de liderança do próprio estudante, e a gente contempla também disciplinas optativas, que são disciplinas que a escola constrói, cada escola constrói no seu contexto, a partir daquilo que vê de necessidade dos alunos para eles avançarem na aprendizagem, e a cada semestre a gente tem uma reorganização dessas disciplinas optativas, e os alunos têm a opção, então, de também cursar disciplinas que são do seu interesse, né, que fazem sentido aí na escola. Certamente também essa segunda modalidade, essa terceira modalidade, ela tem um viés que nós entendemos que é essencial, que é a perspectiva curricular para a gente avançar nesse ensino-aprendizagem. Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de fazer uma incursão na escola do século XXI. Né? Veja, nós estamos entrando, né, no século XXI, com uma escola do século XX e do começo do século XX. Então, falar em educação em tempo integral traz para nós uma ideia. Será que a nossa escola dava conta da educação que ela se propunha? Então, o que nós encontramos nesse começo do século XXI é justamente o desajuste da escola com a sociedade em que nós estamos. O Brasil falou de educação em tempo integral nos anos 30 do século XX com Anísio Teixeira. E, naquela época, o Brasil acompanhava com Anísio Teixeira o grande movimento da escola
no campo internacional, quer dizer, na Europa e nos Estados Unidos, acontecia um movimento muito grande da escola nova, né? E o Brasil viveu também, então, o seu momento grande de incursão nessas ideias da escola de tempo integral, com Anísio Teixeira no Manifesto dos Pioneiros, né, em 1932. Isso dura muito pouco tempo, né, porque o Brasil ainda era, né, ainda tinha uma escola muito incipiente, que não chegava a atender, nessa época de 1930, 30% das crianças que precisavam de escola. Então, havia muito, né, a ser construído para ofertar escola a todas as crianças. Nós temos, então, nessa época, um grande debate entre educadores, entre Anísio Teixeira e o Grupo Paulista. Então, enquanto Anísio Teixeira, na Bahia, vai falar da importância de um currículo mais amplo, que atendesse todas as necessidades físicas, cognitivas, emocionais do estudante, nós vamos encontrar em São Paulo um movimento de atender aquela grande leva de crianças que veio para São Paulo na grande migração, né, que acontece no Brasil. Então, a indústria e a construção civil, que precisava de muita mão de obra, acaba trazendo famílias para São Paulo e que vêm com as crianças, e São Paulo não tinha como atender essas crianças. O que São Paulo faz? Ele vai na direção contrária de Anísio Teixeira. Ele cria a escola de 3 turnos, para dar, né, atendimento maior àquela clientela que batia na porta da escola e que não tinha vaga. Então, a ideia, né, de que se multiplicasse os turnos, nós atenderíamos mais crianças. Então, o que acontece é o turno da fome. Se cria o turno da fome, porque era aquele das 11 às 2. Né? A escola funcionava das 8 às 11 com um período, das 11 às 2 com outro período, e das 2 às 5 com um terceiro período. Naquele tempo, a gente não tinha a educação de jovens e adultos ainda tão intensa. Né? Então, o que aconteceu? Veja, nós temos, né, um movimento na região sudeste que procura oferecer, né, o maior tempo possível para todos. Né? E o Anísio Teixeira, na Bahia, que pensava, não, nós não podemos sacrificar todos, né, com essa proposta de redução de escola. E ele vai, então, enfrentar muitas controvérsias e, evidente, ele acaba se deslocando da Bahia para o Rio de Janeiro e desenvolve um trabalho grande no INEP, né, no sentido de formação de professor, sempre pensando na formação do tempo integral. Ele não falava na formação integral porque ele dizia, o meu currículo é o mais completo possível que eu posso oferecer. Né? Então, ele era bastante modesto no sentido de não dizer que era uma educação integral, mas sim uma educação de tempo integral. E aí, veja, o que nós vamos encontrar? Um Brasil que amortece, né? E que, depois dos anos 50, 70, nós só vamos colocar todas as crianças na escola no final do século XX, que é 1997, as estatísticas apontam que nós atendemos 97%, em 1999, nós atendemos 97% da clientela nas escolas de educação básica. Veja, nesse tempo todo, nós tivemos duas caminhadas de falar em educação em tempo integral, que é o CIEPs do Rio de Janeiro e o CIEPs de São Paulo. Né? Então, veja, a ideia, ainda muito amparada do Anísio Teixeira, de que a escola deveria oferecer todas as atividades para as crianças e os jovens. As crianças, então, precisavam de uma escola, né, que tivesse todas as possibilidades. E era isso a escola Parque do Anísio Teixeira, né, que ele criou na Bahia, que era para atender todas essas complementações do currículo, no sentido de artes, de cultura, do esporte, que não cabia naquela escola, a escola classe, só de conteúdos cognitivos. Né? Então, veja, essa escola que o Brasil achou que era suficiente. Nós só vamos descobrir que não é suficiente, né, no início do século XXI, com as avaliações de larga escala. Né? Então, dá um choque que o Brasil oferece educação para todos, mas ele se descuidou da qualidade da educação.
E aí, nessa discussão da qualidade da educação, é que vai aparecer, né, a primeira manifestação do Ministério da Educação de que, né, aumentar o tempo das crianças, né, e dos jovens na escola poderia, né, dar qualidade a essa educação, né? Então, nós vamos ter, né, o IDEB de 2000, o resultado da Prova Brasil de 2005 vai dar esse olhar, né? O MEC constitui uma equipe de notáveis que avalia os municípios que, naquela época, né, na Prova Brasil de 2005, tinham conseguido as melhores notas e percebem que um fator comum em todos eles era o aumento do tempo da escola, né, da escola para os estudantes. Como é que vocês sentem a necessidade, muitas vezes, de suprir aquilo que se existe essa necessidade, dos professores chegam na rede com algumas lacunas importantes no processo de formação inicial e se é um desafio para a secretaria suprir essas lacunas? Acho que é super interessante aí as questões apresentadas, extremamente desafiadoras, né, para nós que estamos lá trabalhando na construção, né, e na implementação das políticas públicas. Essa é uma atenção permanente nossa. Porque o papel de um órgão central de uma Secretaria de Educação é trabalhar na indução dessas políticas educacionais, mas ele também está associado ao nosso papel, que é fazer a gestão de todo o processo de desenvolvimento das políticas, né? Que envolve não só identificar e captá-las a partir das experiências vividas na escola, estruturá-las sob o ponto de vista para elas se constituírem uma ação que possa ser sistêmica, e não sempre um projeto piloto, mas que ela possa, de fato, se constituir uma política pública de direito de todas as crianças, e, ao mesmo tempo, a gente ir construindo essa ação para que a gente possa fazer com que ela conquiste os resultados a que ela se propõe. Então, assim, certamente, na dinâmica e no funcionamento da unidade central das secretarias de educação, a gente faz uma composição de um grupo de técnicos que tem, enquanto primeira responsabilidade, acompanhar todo esse processo de implementação desta política. Como é que nos organizamos lá em Vitória? Nós constituímos esse grupo de profissionais dentre os técnicos que compõem a equipe de ensino fundamental e a mesma coisa de educação infantil que a gente tem. Então, assim, a gente está conduzindo a ação o tempo inteiro nesse sentido. E aí, isso implica que as nossas reuniões técnicas, as nossas reuniões pedagógicas, os nossos encontros do comitê gestor, que também extrapola a própria gerência de ensino fundamental para as outras gerências pedagógicas, e não pedagógicas, entre aspas, né? Porque a gente fala que não existe gerência não pedagógica numa secretaria de educação, né? Mas, assim, toda a dinâmica do trabalho que envolve a secretaria, a gente ainda constituiu na Secretaria de Educação de Vitória um comitê gestor, onde todas as gerências e todas as coordenações estão sentadas para discutir toda a implementação, desenvolvimento e acompanhamento de todas as ações da Secretaria de Educação, porque essa integração é um desafio. Essa integração das políticas públicas no campo social é um desafio para secretarias distintas. Dentro da própria Secretaria de Educação, a articulação e a integração desse trabalho é um desafio que a gente vive permanentemente. E não existe outro caminho, se não for para a gente caminhar na implementação de trabalhos dessa natureza, se não for a partir de uma construção coletiva e conjunta, né? Então, eu diria que na dinâmica e na organização de trabalho, a gente tem uma equipe que tem enquanto foco e prioridade esta atenção, porque é necessário, a gente precisa ter um grupo que é guardião dessa ação, para a gente poder vê-la avançar e ela se superar a cada tempo e a cada momento, mas a gente precisa assegurar que as construções, as discussões e as reuniões possam ser feitas e construídas a partir do coletivo de toda a equipe da Secretaria de Educação, né? E aí a gente, né, precisa estar lá como gestores nesse processo, assegurando que esses tempos e esses espaços, de fato, eles sejam promotores dessa articulação e dessa integração do trabalho. Assim como, né, as escolas não avançaram no século XX, a universidade também não avançou, né?
nós temos os currículos que avançaram no sentido da grande especialização. Então, nós temos um professor de História que estuda 4 anos para ser professor de História e que não vê nada de Geografia, porque tem um outro curso de Geografia que trabalha 4 anos também para ser professor de Geografia e que tem um currículo de professor de Ciências que trabalha isolado, como se o universo dele fosse só a ciência, né? E ele o único responsável pela ciência. Né? Então, veja, nós temos um grande problema que, veja, caminhamos no sentido da especialização e do isolamento na formação do professor em cada curso, né? Nas licenciaturas. E agora nós não conseguimos juntá-los. Os professores agora não sabem como se articular. Eles não se veem trabalhando em conjunto. Eles não veem uma linguagem comum que possa permear, né, a língua portuguesa e mais a história e a geografia e mais a matemática, enfim. É o grande desafio da formação. Nós não conseguimos romper a barreira com os professores que foram formados, né, nessa especialização grande que a universidade promoveu e que ela não abre mão, né, do seu poder de formação, né? E essa formação que está aí, ela não serve para essa escola que nós estamos não planejando, que nós estamos tentando viver. Né? Quer dizer, não é para o futuro. Essa escola é a escola de agora. Nós precisamos de um professor agora formado assim. E a mudança de currículo nas universidades são lentas. Né? Nós temos 4, 5 anos para discutir, avaliar um currículo e daí implantar um novo currículo. Então, nós temos que queimar a etapa. Né? Nós temos que trabalhar muito articulado com a escola básica, com a Secretaria de Educação, né? Não é a universidade inteira, são os grupos da universidade que aceitam as ideias, né, de uma formação centrada no estudante, centrada na comunidade, centrada em novas metodologias. Né? Então, isso tudo está acontecendo. Né? Quer dizer, a pipoca está pulando na panela e nós temos que segurar, senão ela cai fora. Então, nós estamos num problema muito grande nesse momento, que é providenciar essa formação. Só que, veja, nós já temos todo o amparo legal. Nós temos as diretrizes curriculares de 2010, diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, que deixa muito claro que a qualidade da educação está ligada diretamente à formação do professor. Né? E garante, então, lá no artigo 10 dessa diretriz, nós temos lá uma incursão de que o professor tem que ser valorizado e receber um salário compatível com os outros profissionais que têm a mesma formação. Né? Independente agora dessa ideia de que ele trabalha meio período. Né? Por quê? Porque ele vai passar a trabalhar às 40. E essas 40 vão demandar dele muito tempo de formação. Então, o sistema vai precisar, né, a rede pública vai precisar investir nessa formação. As universidades vão ter que colaborar e participar, porque a universidade também tem estado de costas para o sistema público. Né? Ela vai ter que focar. Nós temos, assim, novas ideias. O mestrado profissional, né? São os cursos de pós-graduação voltados especificamente para os professores que estão na sala de aula. Ao invés de fazer uma pesquisa aleatória do que ele quer saber, ele tem que produzir um trabalho sobre o trabalho dele. Né? Então, ele tem que refletir, ele tem que construir novas metodologias, e é mais rápido, é só 2 anos. Então, né, são esses profissionais que a gente está formando. Nós não estamos empobrecendo, porque o currículo, o mestrado acadêmico também é de 2 anos. Né? Nós estamos focando a formação dele para o trabalho que ele desempenha. Essa é uma das formas que a gente vai ter de fazer com que esse professor permaneça na sala de aula. É bastante interessante se pensarmos que a educação integral visa ampliar os espaços, né, e as interações, a interação com diferentes atores, que não só os professores, mas que possam trazer diferentes saberes, que não são aqueles formais da escola, mas os da comunidade, da cultura popular, sem dúvida nenhuma, amplia
a possibilidade de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos. E eu acho que você traz, Adriana, uma perspectiva interessante, que é como outros atores podem contribuir, inclusive, com o processo de formação dos professores, ao trazer um olhar de estranhamento, ao trazer novas perspectivas, né? É bastante interessante isso. Bem, acho que nós chegamos ao final. Eu quero, antes de despedir de todos, eu vou dar a palavra para as nossas convidadas, para as considerações finais. O recado final para a turma que nos assistiu durante esse tempo todo. Acho que o que nós traríamos são os desafios, né? Até porque, para a gente estar aqui, a gente vai ter um papo lá com a nossa equipe, né? E a nossa equipe estava dizendo isso. Eu acho que é importante a gente apontar um conjunto de desafios que a gente tem para a gente caminhar na educação, na direção da educação integral. E aí acho que a articulação e a integração da política municipal e da política nacional é muito importante para nós, até porque nós vivemos uma completa insegurança, inclusive nos repasses da escola. Ora eles acontecem, ora eles não acontecem. A gente consegue, em Vitória, dar continuidade à ação, porque nós temos um programa próprio, uma política própria que nos permite ter um conjunto de profissionais lá. Mas, assim, a consolidação da política nacional e a integração dela com as políticas municipais é um desafio imenso que a gente tem. O acompanhamento do trabalho nas unidades escolares, acompanhando de fato, verificando de fato como é que estão os resultados dessas ações, em que elas têm contribuindo nessa perspectiva da formação cidadã e do caminho na direção e ao encontro do conhecimento escolar, é um elemento que a gente vê lá como desafio. O rompimento das dualidades é extremamente complexo para nós. Assim, acabar com turno contra turno, né, com o saber lá da Base Nacional Comum e o diálogo com as outras atividades, as oficinas e as outras disciplinas e componentes curriculares que a gente tem presente nesse tempo ampliado da escola, acho que é um desafio muito grande que a gente destaca. E essa articulação mesmo com o currículo, né, porque esse é um elemento que nós não abrimos mão, de que essa atenção e esse atendimento ao estudante, como direito dele a uma educação integral, em tempo integral, ela possa, de fato, ser cada vez mais articulada com o currículo escolar. Eu agradeço, né, a oportunidade de discutir com vocês esse tema que é meu de pesquisa já de muito tempo, né, e que nesse momento, ele ainda está muito fragilizado. Então, nós precisamos investir muito na formação desses professores, na formação dos gestores das escolas, porque eles também são a alma, o coração, né, da escola, para que nós tenhamos os jovens na nossa escola, no nosso tempo, e não, né, essa desarticulação que nós encontramos entre o que os professores querem e o que os alunos querem, né? Nós temos que juntar essas diferentes formas de querer, porque nós temos que conviver, né, com um único objetivo, formar as novas gerações. Então, a perspectiva que a gente tem é enfrentar o desafio. Nós não vamos dar conta, né, de situações tranquilas, né? Nós não estamos navegando em mar, né, tranquilo. Nós estamos, sim, num rebuliço muito grande. E isso é bom, por um lado, porque desacomoda o professor, desacomoda a rede, desacomoda o governo federal, no sentido de que ele lançou um programa e, de repente, ele não está dando cumprimento às propostas que ele fez, né? Então, precisamos todos, né, nos integrarmos para dar conta desse desafio nessa década, que é pequeno, né, porque são só 25% dos alunos que precisam ser contemplados, mas ele é grande se nós pensarmos no estado em que a gente se encontra. Obrigada. Bem, eu quero agradecer
a Adriana e a Verônica pela participação, pela essa oportunidade de debate. Realmente é um desafio muito grande. Nós costumamos dizer que nós temos desafios para a educação do século XXI, mas não podemos esquecer que nós já estamos avançadinhos no século XXI, não é? Já estamos na metade da segunda década. Então, os desafios são agora e precisam ser resolvidos. Acho que vocês apontam bem para a necessidade de articulação de políticas, articulação de saberes, articulação dos currículos. Este é um grande desafio. É um desafio também garantir o direito à aprendizagem. Na verdade, é disso que se trata. Nossos alunos e alunas têm o direito de aprender e temos como país a grande responsabilidade de pensar em políticas que efetivamente garantam isso. E temos o desafio da formação dos nossos profissionais, dos professores e dos profissionais que trabalham nos programas de educação integral e da valorização desses profissionais. E acho que também temos o desafio de produzir conhecimento a partir das experiências vividas, a partir da pesquisa. Por isso, acho muito interessante quando a gente pode juntar numa conversa o saber produzido na universidade e a experiência prática de uma rede. É nesse sentido que nós vamos caminhar, é isso que nós procuramos possibilitar na nossa plataforma de educação e participação.